Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, meus queridos irmãos, dar início à nossa série de estudos da Palavra de Deus, subordinados ao tema Avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos nos propor, nessa série, tratamos sobre esse tema importante para a igreja de Deus. Em primeira instância, vamos definir o avivamento. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. Quando nós falamos então sobre avivamento, 3 palavras nós podemos usar para definir essa palavra avivamento simplesmente. Avivamento tem a ver com renovar, dar vida e despertar do sono. Então, quando falamos sobre avivamento, estamos a falar de despertamento do sono espiritual, dar vida e renovação. Abri um parênteses aqui, que dar vida aqui não é para uma pessoa que está morta, literalmente falando, ou espiritualmente falando, porque sabemos que existem 3 tipos de mortes. Morte física, aquela pessoa que morre, vai ser enterrada. Morte espiritual, aquela pessoa que não tem Jesus como Senhor Salvador. Morte eterna, aquela pessoa que morre fisicamente sem Jesus e vai para o inferno eternamente. Então, avivamento é uma obra que Deus faz na vida dos crentes. Os crentes já têm vida, mas essa vida, de alguma forma, ela está moribunda, ela está abafada, se assim posso dizer, e ela precisa de quê? De uma renovação. Então, aqui o dar vida não podemos confundir com o receber Jesus novamente. Porque quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Na verdade, é alguém que já tem vida, o Senhor vivificar. Amém? Ou seja, despertar essa vida que Ele já tem, tornar essa vida mais ativa, mais viva, se assim posso dizer. Então, avivamento tem a ver com despertamento, renovação e dar vida. Despertar do sono, nesse caso. 3 passagens bíblicas nos ajudam a entender bem esta definição. A primeira delas é Abacuque, capítulo 3, no versículo 2. Vamos abrir aí, queridos irmãos. Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Abacuque está no Velho Testamento. Quem já achou, diga amém. Então vamos lá ler. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler primeiro na tradução Almeida, Revista Corrigida, que é a mais conhecida, e depois vamos ler numa outra tradução. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então estamos a ver que Abacuque está a orar pedindo que Senhor, aviva a tua obra. Desperta a tua obra. Dá vida à tua obra. Tira do sono a tua obra. Mas se nós pegamos aqui na tradução da nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, nos dá uma amplitude maior no entendimento desse texto. Diz assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito. Estou cheio de temor. Faze agora, presta atenção, faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos, mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Vê aqui o que essa tradução da nova tradução na linguagem de hoje diz. Avivamento é Deus fazer agora o que Ele fez no passado, as maravilhosas coisas que Ele fez no passado. Então, seja um estado em que nós já estávamos e ao longo da caminhada acabamos por quê? Por cair numa sonolência, numa morte,
num sono e deixamos de fazer essas coisas, de ver essas coisas da parte de Deus no nosso meio. Amém? Em outras palavras, quando estamos a dizer aviva, Senhor, a tua obra, ou seja, Senhor, faça de novo o que você fez no passado. A outra passagem que nos ajuda a definir esse texto, disse mal. A outra passagem que nos ajuda a entender essa definição é Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios capítulo 5, versículo 14. Então estamos a definir avivamento. Estamos agora a ver propriamente 3 passagens bíblicas que nos ajudam a entender bem essa definição que nós demos, que avivamento tem a ver com despertar do sono, renovar, dar vida. O apóstolo Paulo fala aos cristãos de Éfeso o seguinte, no capítulo 5, no versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes. Paulo aqui não estava a falar para os descrentes, era para a igreja. E a igreja estava adormecida. Certos cristãos estavam adormecidos nos seus pecados, numa vida apática, sem brilho, sem zelo, sem fervor no Senhor. E qual é a proposta do apóstolo Paulo? Desperta do sono, desperta tu que dormes. Amém? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Outra passagem diz, Cristo te iluminará. O outro texto que nos ajuda a entender bem essa definição de avivamento é a carta à igreja de Laodiceia. É dirigida a palavra de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia, uma delas é Laodiceia. Então vamos analisar para que possamos também perceber bem essa definição com base nas palavras de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. Apocalipse no capítulo 3, versículo 14 e o 22. Diz então assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes branca para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Então nós estamos a ver aqui qual é a repreensão de Jesus para com essa igreja. Ela não é fria nem quente, é morna. Ou seja, precisa de uma renovação, precisa de um despertamento. E qual é o conselho de Jesus? Compres de mim ouro provado no fogo, vestiduras brancas para que te vistas, e colírio para que vejas, laves os teus olhos e vejas. Então essas 3 passagens nos mostram claramente a definição de avivamento. Avivamento é despertar do sono espiritual. Desperta tu que dormes. Avivamento é dar vida. Levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Aviva a tua obra. A obra que está morta, viva. Volta a dar vida, Senhor, na tua obra. Jesus disse que aconselho que de mim, você que nem é frio, nem é quente, aconselho que de mim compres vestidura branca, ouro refinado no fogo e colírio. A condição dessa igreja de Laodiceia era a condição de uma igreja que precisava de um despertamento, de um avivamento. Amém, queridos irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, avivamento
é renovar, é dar vida, é despertar do sono. Essas 3 passagens nos ajudam claramente a perceber isso. Aviva, ó Senhor, a tua obra, desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Tu não és frio nem quente, és morno, eu vou te vomitar da minha boca, mas eu te aconselho que compres de mim vestidura branca, ouro e colírio. Outro ponto que nós vamos estudar é quem é o agente do avivamento. Uma vez compreendido o que é o avivamento, vamos estudar quem é o agente do avivamento. Essa palavra agente significa causador, autor. Quem é o autor? Quem é o causador? Quem é que pode realizar um avivamento? Muitas das vezes, erradamente, nós tratamos homens como avivalistas. Está errado. Avivalista é aquele que causa o avivamento, é o causador, é o agente. Então, nenhum homem é o causador do avivamento, nenhuma igreja causa um avivamento. O avivamento é obra única, exclusiva de Deus. Deus é quem realiza o avivamento. E através dessas 3 passagens que nos ajudaram a compreender a definição de avivamento, também nos ajudam a compreender que o avivamento é obra de Deus. Por exemplo, Abacuque capítulo 3, que o profeta orou: aviva, ó Senhor, é o Senhor que aviva. O apóstolo Paulo aos Efésios disse que Cristo te esclarecerá ou te iluminará. É Cristo que esclarece aquele que está entre os mortos e aquele que está no sono espiritual. Em Apocalipse, Jesus disse que aconselho que de mim compres. A fonte para que a igreja de Laodiceia fosse restaurada era comprar de Jesus. Ou seja, Jesus está a dizer que a fonte é Ele para a restauração da igreja de Laodiceia. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, vestidura branca, para que não apareça tua nudez, e colírio para lavar os teus olhos. Então, através dessas 3 passagens também, nós entendemos que a obra do avivamento é de Deus, não é dos homens. O agente, o causador, o autor de um avivamento é o Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Recapitulando, meus irmãos, nesse primeiro dia de estudo, nós estamos a estudar, ou estudamos, vamos terminar por aqui, mas deixa eu fazer uma recapitulação. O que é o avivamento? Avivamento tem a ver com renovação, dar vida, ou vivificar, despertar do sono. Vimos 3 passagens que nos ajudam a compreender essa definição. Abacuque 3:2, onde Abacuque ora: aviva, ó Senhor, a tua obra. Efésios 5:14, onde o apóstolo Paulo desafia a igreja dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E a repreensão de Jesus à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:14-22, que Jesus disse: você não é fria nem quente, és morna, eu vou te vomitar, mas antes que eu te vomite, eu te aconselho a vires até mim, para que tenhas vestidura branca, ouro provado no fogo e colírio para lavar os teus olhos. E vimos também quem é o autor, o agente, o causador de um avivamento. Vimos que não são os homens, não é uma igreja, não é uma denominação. Deus é o causador do avivamento. Porque o profeta orou: aviva, ó Senhor, é o Senhor que aviva a sua obra. Cristo te esclarecerá, é Cristo que esclarece o que está morto ou que está dormindo no sono espiritual. Aconselho que de mim compres. É em Cristo a fonte para o avivamento, é em Deus, é no Espírito Santo, é no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é na Trindade. Muito obrigado pela atenção, queridos irmãos. Até a próxima aula sobre essa série, Avivamento.